Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro livecast. Estamos aqui com o professor José Ricardo. É um prazer receber o senhor aqui hoje. Pode fazer suas apresentações iniciais. Muito obrigado, salve. Para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui presente, trocar essas ideias com vocês, sabendo que estou levando algum benefício para vocês das minhas experiências clínicas e como professor. Não só para nós também, mas para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui e recebendo esse grande bagagem em conhecimento e também podendo colocar em prática no dia a dia e aplicando. Legal, muito obrigado. Essa é a ideia mesmo, multiplicar. Então, o tema escolhido para hoje foi a celulite. Eu sei que pode ser um problema que incomoda às vezes muitas mulheres hoje em dia. E aí nós vamos começar da base mesmo, bem simples. O que é a celulite? O mais simples possível é o seguinte: celulite é uma coisa feia. É uma coisa feia. Feia de se ver, feia de se sentir. É feio, é um problema estético. Simplesmente, não. Celulite é muito mais do que isso. A celulite é uma doença do tecido gorduroso e do tecido conjuntivo. Ou seja, ela começa bem pequenininho, bem levinho, como qualquer tipo de doença progressiva. Pausinha para o leigo e também provavelmente a dúvida de quem está nos assistindo: o que é o tecido conjuntivo e o que é o tecido gorduroso? O tecido gorduroso, o nome já diz, né? É a gordura que a gente tem no corpo. A gordurinha de qualquer lugar? Qualquer lugar gordurinha que qualquer você tenha, tanto na pele quanto na parte interna do corpo, faz parte do tecido gorduroso ou tecido adiposo. Entendi. Né? São sinônimos, então. São sinônimos, perfeitamente. Então, o que acontece? Com a evolução da intoxicação que o organismo apresenta, estamos falando do organismo feminino, isso principalmente na questão alimentar. Então, a pessoa vem se alimentando erradamente e inconvenientemente ao longo do tempo. Não vem praticando exercícios físicos com regularidade. Não vem tendo uma qualidade de sono. Em resumo, a qualidade de vida dessa pessoa é muito ruim. Ao longo do tempo, o corpo reclama de várias formas. Uma delas é a celulite. Está avisando para a pessoa que ela está intoxicada, que as células, o tecido conjuntivo, como você perguntou, o tecido conjuntivo é o tecido do nosso corpo que faz ligação com todos os outros tecidos. Daí, conjuntivo, conjunto. Entendi. Um dos itens do tecido conjuntivo, um dos componentes do tecido conjuntivo, por exemplo, é o sangue. O sangue faz parte do tecido conjuntivo? Faz parte do tecido conjuntivo. A gordura faz parte do tecido conjuntivo. E como na celulite, essa gordura ela é entremeada, ela é entrelaçada, embrulhada em fibras de uma proteína chamada colágeno, à medida que esse grau de intoxicação vai aumentando, progredindo, diferentes graus de celulite, essas fibras, essas linhas que dão sustentação aos tecidos, elas vão ficando duras, enrijecidas, perdendo a elasticidade. E a partir do momento que perde a elasticidade, começa a formar os relevos na superfície da pele. Os buraquinhos, as cascas de laranja, que só vai piorando. Seria como um elástico que foi esticado e não volta ao seu estado original? Exatamente, é uma borrachinha que vai perdendo a sua elasticidade, né? Vai endurecendo. Chega um determinado momento que ela já não estica mais. Sim. E nem volta à sua origem. Ficou aquela cordinha. Sim. Endurecida ali. Esse endurecimento dessas linhas de colágeno atrapalha o sangue a circular, atrapalha a linfa a circular, aperta as células de gordura, deformando o seu desenho. Por isso é que fica feio. Olhando a superfície da pele, você vê aquele monte de nódulos, de calombos, de imperfeições, e não só visualmente, porque isso daí incomoda ao portador do problema, incomoda porque diminui sua circulação, vai sentir dormência. Começa a sentir dormência nas pernas, principalmente nas pernas, tá? E começam a surgir também os incômodos de dor espontânea, porque aqueles calombos, aqueles nódulos, eles começam a apertar nervinhos. E ao apertar nervinhos gera dor. Sim. Então você tem aí 3 incômodos. Primeiro, os calombos, um incômodo visual. Segundo incômodo, esses calombos vão endurecendo. Terceiro incômodo, a circulação vai ficando ruim, começa a sentir dormência, as pernas começam a ficar mais inchadas. E o outro incômodo é a dor que a própria celulite causa por compressão
dos terminais nervosos. Então não é tão simples quanto parece. A celulite é besteirinha, não é bem assim não. A coisa é um pouquinho mais complicada do que parece. Tanto que ela existe em 4 graus. O grau inicial, o grau logo em seguida, que já dá para se visualizar sem precisar mexer na pele, tá? Cruza a perna, ao cruzar a perna já aparece aqueles relevos. O terceiro grau, que é aquele que já começa a incomodar visualmente, onde usar um shortinho já fica meio constrangedor, a imagem não é tão bonita assim, principalmente gente que vive num país tropical, que tem praia, usar um shortinho, usar uma bermuda é mais do que comum e normal, então você começa a ter um visual feio. E se torna o problema de celulite muito mais grave para as pessoas. Só querer usar um biquíni, alguma coisa do tipo, só está ficando grave, só está ficando cada dia mais grave. Quando junto então com as gorduras localizadas, e normalmente isso é uma duplazinha que está junto, a celulite e a gordura localizada, duplo dinâmico. Não porque a mulher tenha que ser gorda ou que esteja com sobrepeso, não é isso. Às vezes uma mulher magrinha, com as perninhas magrinhas, com bumbum magrinho, mas ela tem aquele monte de relevos ali, que é a celulite, revelando um grau de intoxicação alto, né? Então isso aí não tem a ver necessariamente com estar muito gorda, está cheia de celulite, não. Às vezes a pessoa está com bastante gordura, mas quase não tem ou não tem celulite. Tá? Então gordura localizada e gordura é uma coisa e celulite é uma outra coisa. Você falou dessas intoxicações, mas além dessas, existem outros problemas que a celulite pode agravar? Tipo, com a celulite, a pessoa com a celulite desenvolve outros problemas em áreas diferentes do corpo, por exemplo? Existe algum tipo de Sim, a gente estava falando agora há pouco da questão circulatória e da questão nervosa. Porque a questão circulatória é em nível pequenininho, pequenos vasos, vasinhos de sangue fininhos igual cabelo. Esses vasinhos fininhos são os que levam o alimento diretamente até as células. Eles colhem o alimento de um vaso maior e o vaso pequenininho, que são esses capilares, venosos, arteriais e linfáticos. Tem os 3 tipos, eu estou falando só de sangue agora, tá? Então o sangue, para chegar naquela célulazinha, uma célulazinha, ele vai através de canaizinhos fininhos, que são os capilares. E com o agravamento da situação de celulite, esses capilarzinhos, eles ficam impedidos de levar o sangue até as células. Então as células ficam subnutridas, ficam com fome. A verdade é essa, ficam com fome, falta alimento para elas, falta oxigênio para elas. E com a progressão da coisa, vocês já devem ter imaginado que uma coisa implica em outra. Complicou a circulação pequenininha, daqui a pouco vem as varizes. Vem as microvarizes, daqui a pouco aquelas varizes grandes e olha, mais um problema aí. É um problema circulatório, mas que também tem uma implicação estética. É feio. Varize é uma coisa feia. Ninguém vai dizer que é bonito, porque não é. Incomoda muito. E incomoda, queima, arde, é um transtorno, tá? Então, como vocês estão percebendo, a celulite começa com uma questão de saúde. E ela vai evoluindo, piorando, até se transformar num problema visual estético. Então, não cabe a gente ficar tratando só ali o feio da celulite. Superficialmente. Não adianta, porque você vai tratar agora, 1 mês, 2 meses, daqui 1 mês, 2 meses, voltou tudo. Porque a causa não foi mexida. Tá? Isso é uma coisa que no consultório, sempre que as clientes vinham em busca de tratamento de celulite, essa conversa que a gente está tendo aqui, eu tinha que ter com elas também, para que elas entendessem mais do seu problema. Não achassem que era uma coisinha tão simples que com drenagem linfática e uma massagem modeladora iria resolver a coisa. Não é assim, a coisa é bem mais complexa do que parece. E ela tem que ficar ciente disso para poder aderir ao tratamento. Tem que cuidar da alimentação dela, ela tem que cuidar do sono dela, tem que cuidar dos intestinos, tem que tomar a quantidade de água de qualidade, alcalina, adequada por dia. Então é uma série de situações que a gente tem que esclarecer para clientes. Qual seria a alcalinidade ideal da água que o senhor recomendaria para as pessoas que estão nos assistindo? Olha, para você que está assistindo... Ou nos ouvindo também. Ou nos ouvindo, primeiro eu tenho que dizer para você o que é alcalino, tá? Uma água alcalina é uma água de melhor qualidade? Sim, é. Mas por que ela é de melhor qualidade e o que significa alcalino?
Alcalino é diferente de ácido. Uma coisa ácida, ácido todo mundo conhece. Ácido incomoda, queima, arde. Banheiro, né? Aquele negócio lá. Por exemplo, tem ácidos que se usam em limpeza. Isso. Né? Tem ácido que usa em bateria de carro, que é o ácido sulfúrico. E o ácido do nosso corpo, o principal ácido do nosso corpo, é o ácido que tem no estômago. É o ácido gástrico, ou suco gástrico, né? Que na verdade é o ácido clorídrico. É um tipo de ácido também. O que acontece com o nosso corpo se a gente estiver acumulando muito ácido? A gente fica mais nervoso, nossos intestinos funcionam mal, nosso raciocínio funciona mal, a gente gasta muito mais energia para fazer as coisas do que gastaria se o corpo estivesse menos ácido. Então, tentando facilitar, o alcalino é aquilo que é o menos ácido possível. Se você pegar uma garrafinha d'água, dessas de água mineral, e procurar lá no rótulo composição química, aí você vai ver lá pH a 25 graus, aí vai ter um númerozinho lá. Esse númerozinho que está indicando lá é o quanto ácido ou quanto ácida que é aquela água. Se aquela água ali estiver com esse pH 25 graus centígrados, estiver abaixo de 7, essa água é ácida. Qual que é o ideal para que essa água seja uma água legal para a gente? É que esse pH esteja acima de 7. 7.3, 7.4, 7.5. Até quanto? O pH alcalino vai até 14, mas você não vai usar uma água de 14, até porque ela não existe na natureza. Você vai usar uma água de 8.3, 8.4 de pH alcalino, que se você encontrar essa água, eu sugiro que você consuma mais dessa água. Alcalino é isso. Então, quanto mais alcalino estiver o seu corpo, menos intoxicado ele está. E se ele está menos intoxicado, menos chance de doença, de problemas estéticos você vai desenvolver. Sim, agora tornou até muito mais claro para as pessoas que não sabiam. Por exemplo, eu comprava uma garrafinha, via lá pH tanto, e não sabia nem o que significava pH. Vou até acrescentar mais uma coisa para você. O consumo da água ácida, ao invés dele matar a sua sede, ele te dá mais sede. Que ele faz você ficar mais ácido. Entendi. Então você toma mais água ácida, vai ficando cada vez mais ácido e a sua sede você não resolve. resolve. As pessoas falam, não, toma água que melhora, mas né, até na água pode piorar a situação, dependendo da água, claro. Pode. Então o uso da água alcalina, só para você que tem um filtro de barro, por exemplo, em casa. O filtro de barro ele já te fornece uma água alcalina. Ele alcaliniza aquela água que vem da torneira. Outras propriedades interessantes existem no filtro de barro, mas eu estou falando agora só dessa aí, da alcalinidade da água. Sim. Quais são os motivos pelos quais a celulite aparece? Não os motivos pelos quais o senhor já explicou, mas os motivos. Existem motivos que são causados pela pessoa que geram como resultado a celulite? Por exemplo, eu me alimento mal, logo gera mais lixo no meu corpo e aí resulta em celulite. Existem exemplos que o senhor pode nos oferecer? Isso aí a gente coloca em duas linhas de raciocínio. Existem os fatores determinantes e os fatores agravantes. Os determinantes são as causas, e você citou uma delas. Alimentação com baixíssima qualidade, né? A essa causa aí, e por consequência também dessa causa, uma alimentação de baixa qualidade, vai exigir do corpo da cliente um gasto energético muito maior para executar as funções normais do dia a dia, que seriam a respiração, que seriam a batida do coração, que seria o funcionamento dos intestinos, o funcionamento dos rins. Então essa coisa toda em um conjunto, por causa de uma alimentação ruim, acaba tendo efeitos secundários. Por exemplo, o intestino começa a funcionar mal, a qualidade do sono fica ruim, sua disposição física comprometedora, qualquer coisinha já está cansado, sua condição física de energia física vai debilitando, porque o seu nível nutricional está ruim. Você está comendo muito, mas está se nutrindo pouco. Então é uma diferença entre alimento e nutriente. Quanto mais rico é um alimento, mais nutrientes ele tem. Quanto mais pobre é um alimento, menos nutrientes ele tem. Sim. Quando um alimento é muito pobre, por exemplo, pãozinho de sal.
Eu vou tomar meu café da manhã, vou passar a manteiguinha no pãozinho de sal, vou tomar um cafezinho com leite e pronto, acabou. Você tomou seu café da manhã, por exemplo, às 7 horas da manhã. Quando dá 9 horas, você já está com fome. Sim, eu faço, esse é o meu café da manhã e quando chega 9h30, 10 horas, eu já estou com vontade de comer novamente. O que o seu organismo está te dizendo? Eu estou precisando de nutrientes. Se você tivesse utilizado no seu café da manhã alimentos com nutrientes mais interessantes, com quantidades maiores e melhores de nutrientes, você não estaria sentindo fome às 9 horas. Logo pela manhã. Olha, o melhor alimento que existe para o ser humano se chama leite materno. Esse é o melhor alimento que existe para o ser humano. Mas um adulto não vai tomar leite, evidentemente. Leite materno, né? Então, o que existe na natureza e de simples e fácil acesso para a gente, tem um café da manhã mais nutritivo. Ovo. O que o ovo tem dentro dele quando ele está fertilizado ou engalado? Ele tem ali dentro uma vida, um pintinho que vai entrar em desenvolvimento. E o pintinho tem todos os nutrientes necessários e suficientes dentro da gema e da clara do ovo para que essa vida se desenvolva. Então, você utilizando ovo cozido, por exemplo, eu utilizo 2 a 3 ovos cozidos em todo o meu café da manhã. Então, eu utilizo o ovo cozido, eu utilizo uma fatia de queijo, eu utilizo uma fatia de bacon, eu utilizo farinha de coco, utilizo melado, um pouquinho de café com um pouquinho de leite de coco. Às 6h30 da manhã. Eu só vou ter vontade de comer alguma coisa lá para 1h da tarde, 1h30, que é a hora que eu vou almoçar. Meu organismo não reclamou de nutrição, de nutrientes. Ele está, veja bem, foi pouca coisa, não fez grande volume. E cadê o pão? Sem pão. Isso me lembrou algo interessante hoje pela manhã. Antes de eu sair para me exercitar, eu tomei meia xícara de café e comi um pão. Saí para me exercitar. Quando eu voltei, 20 minutos depois, eu já estava com muita fome, como se eu nem tivesse comido nada. Foi como se eu tivesse acabado de acordar. Eu mudei logo, eu percebi que o pão não deu sustento. O que eu fiz? Preparei para mim uma crepioca, que é ovo com farinha de mandioca. Preparei, você prepara tudo junto, coloca lá na frigideira com um pouquinho de margarina e tomei meia xícara de café. E são agora 11h42 e eu não estou com fome. Perfeitamente. Eu quero só acrescentar uma coisa para você. Elimina a margarina. Nem barata come. É um veneno. Tá? Substitua pela manteiga. Menos mal. É derivado de leite e tal, mas não é o veneno que a margarina é. Isso que eu estou dizendo para vocês, é claro que todo mundo que está ouvindo e está pesando também. Tira isso da sua casa. Tira essa coisa chamada margarina da sua casa. Isso é veneno. Uma dúvida, o senhor falou da questão do ovo e tal. O ovo frito também dá consequências ruins por causa do óleo, né? No caso, o ideal seria o ovo cozido. É o ideal. A questão do ovo frito nem é tanto por causa dele estar frito, é pelo que foi usado para ele fritar. Né? Então, o caso dos diferentes óleos de cozinha, seja qual for que você quiser citar, soja, girassol, milho, e o pior de todos eles é o tal de canola. Tem gente que pensa que canola é uma planta. Não é planta, não. Canola é uma sigla que significa Canadian Oil Low Acid, óleo canadense de baixa acidez. A planta da qual se produziu esse óleo de canola, que não é de canola, é óleo canola, se chama colza. E colza é uma planta, é uma gramínea, que é usada lá na região do Canadá para o gado se alimentar. Descobriu-se que industrializando essa plantinha aí, conseguia-se fazer um óleo lubrificante muito interessante. Desse óleo lubrificante foi feita uma mudança de hidrogenação nesse óleo e se transformou nesse óleo de cozinha que o pessoal usa aí, cujo preço é até maior que os outros. Resumindo, todos eles, nenhum deles presta porque são óleos que estão altamente hidrogenados. Esses óleos é que vão entupir suas artérias, esses óleos aí é que vão comprometer sua circulação sanguínea, esses óleos aí é que vão te adoecer do coração e te provocar infarto,
arteriosclerose e aterosclerose num tempo muito curto. Hoje a gente está vendo garotada aí de 25, 30 anos já com arteriosclerose, com coração comprometido, está com hipertensão, está com dificuldade circulatória cerebral. Tem garotos e garotas de 30, 20 e poucos anos que estão tendo derrame. Sim, um problema circulatório que hoje, cada dia mais, aumenta. Então, por aí vocês vejam o que uma alimentação inadequada envenena a pessoa. O tanto que ela envenena. Né? E respondendo finalmente a sua pergunta do ovo frito, o ovo cozido ele é mais saudável? Sim, ele é mais saudável. Por que ele é mais saudável? Porque o tempo que ele demora para modificar a sua clara e modificar a sua gema e ficar naquele estado condensadinho é muito menor do que o de uma fritura. Quando você faz uma fritura, você obriga aquela coisa que você está fritando, no caso o ovo, a sofrer um choque térmico. Sai da temperatura normal dele e entra uma coisa muito quente. Automaticamente ele se encolhe todo. Então você não deu o tempo de maturação ideal para que as proteínas do ovo se agregassem e ficassem num formato mais digerível, mais fácil de ser aproveitado. Então, mesmo usando outro tipo de óleo um pouco mais saudável, vamos dizer assim, ainda não seria uma boa opção. Não existe óleo saudável, pode esquecer. E o azeite? O azeite, a partir do momento que você ferveu ele, que você aqueceu ele, ele já passa a ser praticamente a mesma coisa dos outros. Tá? As propriedades nutricionais do azeite você perdeu ali no momento que você ferveu o azeite. Acabou, perdeu. Nenhum deles, em termos nutricionais, presta para nada a não ser para o lixo. Tira isso da sua casa. Você teria maneiras de atenuar as celulites? Tem muitas. Muitas maneiras de atenuar. Um exemplo assim, mais simples e mais aplicável possível, com o resultado mais rápido, qual seria? Meu nobre, eu estaria dizendo uma mentira para você e para vocês que estão assistindo, que resultado rápido com celulite, você vai fazer isso, aquilo, outro, você vai obter resultado rápido. Então não tem uma receita de bolo para resolver? Não existe. Até porque, pensa comigo, até essa coisa chamada celulite, que o nome técnico não é esse, mas para evitar ficar complicando muita coisa, vamos continuar falando de celulite. Celulite, tá? Ela não apareceu do dia para a noite. Isso foi um processo, demorou um tempo. Às vezes a pessoa agora vê com 35, mas já desde os 14 já começava a mostrar indícios que se apareceria. O corpo da mulher, esse fantástico, divino, maravilhoso corpo da mulher, ele é altamente complexo. Essa questão dos hormônios femininos, que ela vai levar até a menopausa, em altos e baixos, um mês tem mais fluxo menstrual, outro mês tem menos fluxo menstrual, depende disso, depende de um monte de fatores. A celulite não é uma coisa de uma causa só. Sim. Ela é multicausal. Existe um monte de coisas, um pacote de coisas que traz um resultado que, interagindo entre si, acaba dando essa coisa chamada celulite. Então eu vou mentir para você. Você começa a fazer drenagem linfática que vai melhorar muito. Você vai fazer massagem modeladora, faz um pacote de 10 sessões que vai reduzir X%. Eu estaria mentindo e enganando. Sim. Então o primeiro ponto é em que ponto você se encontra. Qual é a graduação da sua celulite? É grau 1, grau 2, grau 3, grau 4. Existem só esses 4 graus. Qual é a faixa etária que você se encontra? Entre X anos e tantos anos. Já é mamãe? Já foi mamãe? Quanto tempo? Quantos filhos? Então tem que fazer uma análise da sua vida, do seu estilo de vida e saber que outras coisas estão envolvidas ali para ajudar você a resolver isso. Tá, mas e de imediato o que pode ser feito? Algumas sessões de drenagem linfática ajudam? Sim, ajuda. Eu disse ajuda, não disse resolve. Ajuda a atenuar a visibilidade do problema, a melhorar a sua circulação. Isso é fato, isso é verdade, tá? Agora, não se iluda, porque o efeito está sendo apenas mascarado. Enquanto a causa ou as causas continuarem, daqui a mais um tempinho, olha a celulite danada ali de novo. Tá? Só confirma, eu vou fazer uma pergunta agora, só confirma. Mas esse o senhor é o desenvolvedor do
programa Kyojitsu, certo? Sim, perfeito. Esse também é uma das abordagens que o programa Kyojitsu resolve também, certo? Eu não diria para você que resolve, eu diria para você que orienta. Orienta. Tá? Porque é um programa. É um programa. Não é uma fórmula mágica, De jeito uma nenhum. mágica, um De jeito pozinho. uma vez e acabou. E, aliás, não existe. Se vocês que estão assistindo isso aqui estão em busca de fórmula mágica, você está pagando para ser enganado. Ah, você quer uma receitinha de bolo? Espera lá. Aqui comigo não tem. A minha proposta, a nossa proposta, é de um programa de reconquista ou conquista de uma qualidade de vida, em todos os sentidos. Onde você vai se aproximar cada vez mais, tomar posse cada vez mais de saúde, de bem-estar e de beleza, e se afastar cada vez mais de doença, mal-estar, qualidade ruim de vida, farmácia, médico, laboratório. Quanto mais saúde, mais qualidade de vida você ganha, e essa é a nossa proposta, menos problemas dessa natureza, menos inclusive gasto financeiro e de tempo, você vai ter com essas coisas de tem que ir ao médico para ver isso, tem que fazer exame, não sei mais lá o que, porque você vai estar bem nutrido, você vai estar alegre, você vai estar feliz, vai estar vivendo bem com a sua família. Então a gente olha esse conjunto de coisas para a pessoa para que ela possa usufruir de todos esses benefícios que o programa oferece. Não só a celulite, a gordura localizada, isso aí é uma parte da coisa, e digo até mais, é uma parte pequena. Que a quantidade de benefícios que a pessoa que adere ao programa vai ter é muito mais do que isso. Uma dúvida minha, quais são os sintomas da celulite? Podemos dizer se tem sintomas, a pessoa sente dor, se a pessoa sente, sei lá, inchar, sente o negócio se modulando. Sim. No começo, tipo assim, ela está começando a ter a celulite, ela sente alguma coisa? Não? No início não. Então é como se fosse do nada apareceu. É silencioso. Assim, isso, ela só vai passar a incomodar mesmo, como eu falei para vocês, visualmente, sentindo queimação nas pernas, sentindo dor. Grau quando 3 ela já para está do 2 para 3 e do 3 para o 4, já está avançado. O estágio já está avançado. Até o grau 2 e início do 3, a gente ainda tem bastante recurso para atenuar, reduzir o máximo possível e até, eu me arriscaria a dizer, eliminar, dependendo do grau de adesão que a pessoa tenha ao programa. Agora, é importante deixar bem claro uma coisinha. Sintoma é uma coisa, sinal é outra. Sintoma é o que a pessoa sente, sinal é aquilo que se vê, que se observa. Sinal da celulite, pele toda encalombadinha. Sintoma da celulite, queimação nas pernas, dificuldade circulatória e as dores. Isso é o que a pessoa sente. Sente é sintoma, vê é sinal. Sinais e sintomas. A celulite, portanto, tem os dois. Tem sinais e tem sintomas. Inicialmente sinais e posteriormente, no estado mais avançado, sintomas. Adicionado aos sinais. Então, mas não tem sinais no começo, né? Como Não, o senhor falou, não ele tem. é invisível. Não tem. Tem sinais, não tem sintomas. Nem uma coisa nem outra, nem sinal nem sintoma. Quando aparecem os primeiros sinais, que são as casquinhas de laranja, que só se percebe quando aperta a pele, que a gente chama sinal do pinçamento, aperta um pouquinho a pele, ela fica toda enrugadinha assim, né? Aquilo ali já é um sinal, mas a pessoa não está sentindo nada. No grau 1 não está sentindo. Ela tem que fazer alguma coisa também para descobrir esse sinal, né? Porque visivelmente não aparece. Entendi. Não então, aparece. no caso, uma dica já pode começar a apertar. Exatamente. Uma dica adicional para elas aí. Os lugares preferidos do corpo da mulher onde acontece a celulite, de baixo para cima são coxas. Você não vai ver celulite em perna, na panturrilha, ou na batata da perna. Até pode ver, mas não é uma situação comum não. Onde a coisa fica feia é coxas, principalmente na face externa de coxas, região do bumbum, tá? Depois sobe para braços, parte de baixo do braço, dos braços, nas costas quase não aparece, e nas laterais alguma coisa. Onde é que é mais grave, mais incomodativo? O abdômen nem tanto. Mais incomodativo para as mulheres é justamente as pernas e o bumbum. Por causa da questão do shortinho, da bermuda, do biquíni.
né? Então, veja como é que tem lógica. Os lugares do corpo que estão mais distantes do coração são aqueles que têm maior dificuldade do sangue voltar para o coração. E onde está mais longe do coração é onde afeta mais a celulite, que é justamente as coxas. Entendi. E é onde tem bastante tecido gorduroso, né? A pessoa, então, ela tem problemas em andar, fica esfregando a celulite uma na outra, alguma coisa assim do tipo, por estar na parte do bumbum, alguma coisa assim do tipo. Quando a pessoa anda, ela tem alguma dificuldade, alguma dor, algum sintoma? Não é bem isso aí não, porque você está... Não é como se se fosse fazendo... um assamento, assim, a pessoa ficou assada. Não é porque aí vocês estão colocando duas coisas em uma só. Estão colocando a gordura localizada e a celulite. Tá? A gordura localizada, vamos simplificar aqui, é o excesso de gordura num determinado lugar do corpo. Por exemplo, na face interna das coxas, onde o andar, né, faz com que haja atrito entre uma coxa e outra, entre uma perna e outra, e esse atrito assa, queima a pele e incomoda. Mas isso aí não é a celulite. Isso aí é a gordura localizada. A celulite não faz isso. Sim. Celulite não há aumento de massa ou volume no local onde há celulite. Bem colocado, exatamente. Pelo contrário, há má distribuição das células daqueles tecidos ali. Por isso é que fica feio. Essas células elas ficam deformadas, é uma deformação celular. Sim, entendi. Existem, para finalizar agora o nosso Lifecast, onde você aprende a cuidar melhor do seu lifestyle, do seu estilo de vida, baseado no método Kyojitsu. Existem prevenções, quais seriam elas? Para, às vezes quem está nos assistindo ou ouvindo, dependendo da plataforma, pode ser até uma senhora, uma jovem de mais idade, mas tem uma filha. O que ela poderia fazer? Ela vai começar a observar que a filha dela tem indícios iniciais de uma celulite, por exemplo. Quais dicas você pode passar para essa mãe, tia, avó, responsável para que ela já desde agora ajude preventivamente com essa pessoa de menor idade? Ótima pergunta, parabéns. O que acontece? Nós vivemos numa cultura, a cultura Brasil, cultura América Latina, que é a chamada cultura assistencialista, ou seja, eu vou procurar a solução para o problema quando o problema acontece. Não existe uma cultura preventiva. Você está me fazendo uma pergunta de prevenção. Sim. Existem componentes genéticos, sim, é verdade, que facilitam a instalação dessa doença chamada celulite, desse problema chamado celulite, que é uma doença. Eu troquei a palavra doença, mas eu vou ser curto e grosso. É uma doença mesmo e tem que ser tratado, encarado como doença. Não é só uma coisinha feia, não. É mais feio do que parece. Ora, se a mamãe está numa situação de prevenção para sua filha, a primeira coisa que tem que ser cuidada é justamente a higiene alimentar. Porque se existe a tendência da menina a desenvolver essa coisa da celulite, a gente tem que considerar a qualidade da alimentação, a qualidade do sono, parar de ficar comendo porcaria na rua, cuidar de fazer os exercícios físicos, ter uma hidratação corporal adequada, tudo aquilo que a gente trabalha atua como causa da celulite para a mamãe ou para a vovó, porque hoje existem vovós de 40 anos, às vezes até menos do que isso, e a menininha está aí com seus 14, 15, 16 anos, ou até um pouco mais. A mulher hoje está sendo mamãe muito cedo. E sendo mamãe muito cedo, ela paga o preço no corpo dela do desgaste que uma maternidade provoca. Então, voltando para a questão da filha. Se você, mamãe, ou se você, vovó, já está corrigindo com o programa Kyojitsu o seu estilo de vida, está levantando o seu estilo de vida, melhorando sua qualidade de vida, você é um exemplo para sua filha, para sua neta, para sua sobrinha. É um exemplo para a família. Você é um agente modificador dentro do seu ambiente social e dentro do seu ambiente familiar. Você vai se sentir tão bem com o segmento desse programa que você vai querer compartilhar com os outros. E além disso, você é o exemplo. Você está educando e ensinando pelo exemplo. As pessoas veem você hoje, viram você há um tempo atrás
e vão dizer, caramba, como você está diferente, como que você melhorou, como você afinou a cintura, como você está mais bem disposta. Elogios e mais elogios. Isso num curto espaço de tempo? Relativamente, eu não costumo mensurar tempo assim não. Curto, médio, longo. Eu costumo mensurar porque a gente faz em dias, curto prazo, semanas, médio prazo, meses, longo prazo. Então, a adesão ao programa e o efeito que ele vai, os efeitos, os benefícios que ele vai trazer no seu corpo e no seu ambiente, seu bem de vida, eles podem ser mensurados dessa forma sim. A partir do dia que você anotou, no dia X, por exemplo, hoje dia 15 de janeiro de 2021, no dia 15 de janeiro de 2021, eu iniciei meu programa do método Kyojitsu. E você, comprometida com você e com o método, você vai anotar, por exemplo, a cada dia, qual é a sua progressão. Deixa eu te fazer uma perguntinha rápida aqui. Você faria um contrato com você mesmo em relação ao programa de melhoria de qualidade de vida, dizendo ali seus direitos, seus deveres, o que você ganha, o que você deixa de ganhar com esse estilo de vida novo? Você assinaria um contrato com você mesmo? Se você não assina, você não tem compromisso. E se você não tem compromisso, você não vai ter resultado que justifique o seu investimento. O método, o programa, exige compromisso. Ou você leva a sério, ou daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, você vai estar lá na cirurgia plástica, você vai estar lá no médico cardiologista, você vai estar lá no endocrinologista fazendo coisas que você não quer fazer, coisas que você não gosta de fazer, para tentar reconquistar a sua saúde. Já nem é mais a sua beleza, já é a sua saúde. Só piora. Não se iluda achando que vai melhorar do dia para a noite, que Deus vai providenciar. Se você não fizer a sua parte, nada feito. Deus faz tudo, menos a sua parte. Não tem como, Deus já fez a parte dele. Cabe a nós fazermos a nossa. É simples assim. Te criou, te deu conhecimento, está te dando esse episódio. Você pode estar assistindo quantas vezes quiser e você faz a volta a sua parte colocar em prática. Reveja esse vídeo tantas vezes quantas achar necessário. Veja os outros vídeos. Compartilhe se achar que vale a pena. Não vou pedir para você compartilhar antes de analisar. Primeiro ver se vale a pena. Se isso que a gente está colocando para você aqui acrescenta alguma coisa na sua vida, melhora alguma coisa na sua vida, ótimo, aí pode passar adiante. Do contrário, fica por aqui mesmo. Sim, eu acho que foi muito esclarecedor. Finalizamos então esse episódio do Lifecast, nosso primeiro de muitos episódios. Agradecemos a presença do professor José Ricardo. Eu sou o Gabriel. E eu sou o Micael e nós finalizamos aqui.